som. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que vocês acabaram de se assentar, mas eu vou pedir para você se levantar só mais um pouco e abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 20 até o 48. Mateus 5, a partir do 20. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu preciso da escola bíblica dominical, todo domingo, às 9 horas, nesse mesmo lugar. Você é nosso convidado a participar, amém? Tem um pessoal aí que faltou que tá rindo, né? Vou caguetar não, pode ficar tranquilo. Ai, Deus abençoe. Vamos ler. Mateus 5, a partir do 20, diz assim a palavra do Senhor. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem apresentar a oferta. Entra logo em acordo com teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz ao guarda e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares até o último centavo. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora. Pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga-a fora. Pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Também foi dito: quem se divorciar da sua mulher, dê-lhe documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade ou, literalmente, imoralidade sexual, torna-a adúltera, e quem se casa com a divorciada comete adultério. Ouviste também que foi dito aos antigos: não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurareis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Ouviste o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau, mas a qualquer um que te bater na face direita, oferece também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai celestial. Mantenha sua Bíblia aberta, mas vamos orar. Pai,
Muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra. Agora que nós lemos, ó Deus, pedimos que no nome de Jesus, Teu Espírito Santo possa se assenhorar das nossas mentes e corações e nos conduzir, ó Pai, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e emoções cativos ao senhorio de Cristo Jesus. Possamos compreender a verdade da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abre, Senhor, não apenas os nossos ouvidos, Senhor, mas abre também o nosso entendimento, o nosso coração para receber a Tua palavra nessa noite. É o que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens ao longo do Evangelho de Mateus, e nós entramos no capítulo 5, já há alguns domingos, falando sobre, no primeiro momento, as características do cidadão do reino. Se você está com sua Bíblia aberta aí, capítulo 5, do verso 1 até o verso 12, nós vimos sobre as bem-aventuranças, que também são características do cidadão do reino. No capítulo 4, Jesus inaugura sua mensagem dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Ele inaugura sua mensagem assim: o reino dos céus chegou. Essa é a expressão que Mateus vai registrar. Isso porque Mateus tem uma preocupação de não usar a palavra Deus em vão. Mas quando o texto diz para nós, o reino dos céus chegou, a gente também pode substituir tranquilamente por o reino de Deus chegou. É isso que Jesus está dizendo, o reino de Deus chegou. No capítulo 5, Mateus começa a escrever para nós esse primeiro discurso mais detalhado de Jesus. E no início desse discurso ele vai falar sobre as características desse cidadão do reino. Que características possui o cidadão do reino de Deus? E aí ele faz uma série, faz uma lista de bem-aventuranças falando sobre essas características. Depois, do verso 13 até o verso 16, ele vai fazer duas comparações, duas metáforas, falando que esse cidadão do reino, ora ele é sal e ora ele é luz. E isso tratando dessa responsabilidade desse cidadão do reino. O cidadão do reino não só possui algumas características específicas, como ele também possui uma responsabilidade. E a responsabilidade de influenciar o mundo, a sociedade à sua volta. Depois, a partir do verso 17 até o verso 20, Jesus vai falar sobre como é a relação desse cidadão do reino com a lei. Então, como esse cidadão do reino se relaciona com a lei. Só que aqui tem um detalhe interessante. Os irmãos acompanham, por favor, na sua Bíblia. Diz assim, olha, verso 17. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, antes de Jesus colocar qual é a relação que os cidadãos do reino terão com a lei de Deus, ele antes fala da sua própria relação com a lei. E qual é a relação de Jesus com a lei? Ele diz, não penseis que vim o quê? Abolir, revogar. Jesus não veio para acabar com a lei, para dizer, olha, a partir de agora está valendo uma outra coisa, o que vocês tinham para trás, pode esquecer que está tudo obsoleto, vai cair tudo em desuso e a partir de agora a gente vai começar um negócio novo. Ele não disse isso. Jesus não falou isso. Jesus colocou que ele veio para cumprir. E note aí os irmãos, por favor, que isso é importante para a gente entender, que ele fala a lei e os profetas. A lei e os profetas. Isso porque no Evangelho de Mateus, quando a gente fala sobre a lei de Deus, a gente está falando não só sobre a Torá, não só sobre os 613 mishvots ali, que eram as ordenanças segundo a lei para que os judeus cumprissem. A gente não está falando só disso, a gente está falando da lei e do que foi dito por meio dos profetas. Então, tudo que Deus falou através da lei de Moisés e através dos profetas é o que Jesus está chamando de lei aqui. Ele está sintetizando tudo, dizendo assim, a lei de Deus, é isso. Agora, qual é a relação de Jesus com a lei? Ele não veio para revogar. Ele não veio para dizer, ó, a partir de agora, acabou. Não, ele veio para cumprir. Eu vim para cumprir. Esse é o primeiro ponto aqui para a gente poder entender o texto que a gente acabou de ler.
compreender que a lei de Deus, ela não ficou ultrapassada. Há quem vai dizer, não, aquilo lá foi para os judeus, lá naquele tempo. Então, para a gente agora o que vale é outra coisa. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso que Jesus está propondo. Ele também não está dizendo que nós só seremos aceitos por Deus por meio da lei. Exemplo, para ficar mais claro. Se você obedece à lei, então Deus irá aceitar você. Você será salvo, em outras palavras. Se você não obedecer à lei, então você será condenado. Então, o que Deus leva em consideração para aceitar ou não você? A sua obediência à lei. Ele também não está dizendo isso. Ele também não está dizendo isso. Mas eu vou explicar isso com mais calma. Então, no verso 18, ele vai dizer: pois em verdade vos digo que antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um traço da lei, até que tudo se cumpra. E aí você já entendeu o que isso quer dizer. Ele está falando de toda a lei e de tudo aquilo que foi dito por meio dos profetas. Certo? Estamos juntos? Amém? Ok, a partir de agora ele vai falar então da nossa relação com a lei. A relação do cidadão do reino. O cidadão do reino dos céus, como ele se relaciona com a lei. Ele vai dizer: quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, ensinar a eles a desobedecer, né, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, agora ele está chamando esses cidadãos do reino a que não só obedeçam, mas que obedeçam e ensinem. Obedeçam à lei e passem esse ensino adiante. Vamos juntos, a gente está indo devagar. Mas eu preciso que vocês me acompanhem, então preste bem atenção. Olha o que Jesus está dizendo para nós. Nós não só não vamos abandonar os mandamentos como se eles não valessem mais, como nós vamos obedecê-los e ensinar a outras pessoas. É isso que ele está dizendo. Agora ele vem e diz o verso 20. E o verso 20 é a introdução para essa sequência de textos que a gente leu aqui juntos. Pois eu vos digo que se a vossa justiça, justiça de quem? Dos ouvintes de Jesus, daqueles que estavam ouvindo o discurso de Jesus. Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. E aqui a gente tem o detalhe para a gente compreender toda a passagem que vai seguir. Por isso que eu estou fazendo uma introdução hoje um pouco mais longa. Mas aqui é que está a chave para a gente entender. Porque olha o que Jesus está dizendo. Imagina lá Jesus falando com aquelas pessoas naquele tempo e dizendo: olha, se a justiça de vocês não superar a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma vocês não entrarão no reino dos céus. E eu fico imaginando a face, a fisionomia ali, o semblante de desespero das pessoas que estavam ouvindo esse discurso agora. Nesse momento aqui, do verso 20. Eles devem ter ficado em pânico. Por quê, pastor? Porque, olha só, irmão. Vamos entender um pouco melhor o texto. Vamos mergulhar um pouco melhor o texto. Quando a gente fala dos fariseus e dos escribas, a gente está falando de dois grupos religiosos no tempo de Jesus. E esses dois grupos religiosos, eles eram tidos como as pessoas mais santas da sua época. Então, quando a gente imaginava, vamos supor que a gente morasse lá naquele período, naquele momento, naquele período histórico, né? A gente morasse lá com eles. E alguém perguntasse assim a você: olha, quem você acha aí que é santo? Se você pensasse agora numa pessoa santa, como ela seria? Você e eu responderíamos: bom, é um fariseu. É lá do grupo dos fariseus. Eu sei que hoje, quando a gente fala do fariseu, chamar alguém de fariseu, é pejorativo, né? Tem um tom pejorativo. A gente está dizendo: isso aí é um hipócrita, isso é um religioso hipócrita. Mas naquele período, no tempo de Jesus, o fariseu era esse grupo de religiosos daquela época que tinham como premissa para a sua vida obedecer estritamente cada detalhe da lei. Então, cada aspecto que a lei determinava, eles eram muito rigorosos em buscar cumprir. Então, hoje, a gente, quando pensa na palavra fariseu, a gente pode pensar na palavra num tom pejorativo. Mas naquela época, não. Entende? Estamos juntos? Amém? Era como se você dissesse assim: olha, essas pessoas são pessoas
muito santas, muito corretas. São homens de Deus. E aí agora vamos voltar para o discurso de Jesus. Jesus vira para os seus ouvintes originais e diz para eles: se a vossa justiça não superar a justiça desses homens, escribas e fariseus, que são tidos como as pessoas mais santas dessa época, se a justiça de vocês não for maior do que a deles, vocês não entrarão no reino dos céus. Aí eu tenho uma pergunta muito simples agora para você. O que você acha que eles pensaram sobre a própria ida para o céu agora nesse momento? É impossível. É impossível. Estamos perdidos. Já era. Em outras palavras, já era. A gente está frito. A gente não vai para o céu. A gente vai, porque não tem como superar esses homens. Esses homens são santos, eles levam à risca tudo que a lei determina. E aí pode dar para nós, no primeiro momento, fazendo uma leitura rápida desse texto, que Jesus está apresentando uma espécie de salvação pelas obras. Pode nos dar uma falsa impressão de que Jesus estivesse ensinando salvação pelas obras. Então dissesse assim, em outras palavras: bom, se vocês obedecerem à lei, tá certo? Acima dos fariseus, então Deus vai aceitar vocês. Pode dar essa impressão, mas não é isso que Jesus está dizendo. Porque, veja, primeiro ele disse assim: eu não vim abolir, eu vim o quê? Cumprir. E isso é muito importante para a gente entender. Porque Jesus é o único homem que cumpriu toda a lei de Deus. Jesus é o único homem que cumpriu toda a palavra de Deus. Então, quando Jesus diz que ele veio cumprir, é isso mesmo que ele está dizendo. Ele está falando sobre a missão dele, o propósito da encarnação. Eu sei que eu vou estender um pouco mais, mas eu acho que explicar isso é importante. A gente tem visitantes hoje aqui. De repente você ouviu por aí que o propósito da encarnação, de Jesus ter vindo em forma humana, é que Jesus precisava viver o que a gente vive para entender como a gente se sente. Já ouviu isso por aí? Não, Jesus precisava vir para entender o que a gente sente. Mas Jesus não é Deus? Sim ou não? E Deus não sabe de tudo? Então ele precisava encarnar para saber? Está explicado. Percebe? Então, essa ideia é furada. Outra ideia furada é pensar que Jesus veio porque, de alguma maneira, ele precisava vencer o diabo numa guerra santa entre Deus e o diabo. Mas isso também não tem base bíblica, não tem sustentação bíblica para defender essa ideia. E aí volta a pergunta: por que então Jesus encarna em forma humana? E aqui, Mateus, o relato de Mateus, quanto ao propósito da encarnação, é justamente apontar para a missão de Jesus em função da lei. Vou repetir. No relato de Mateus, ele vai apontar para essa missão de Jesus na direção da lei. E qual é essa missão de Jesus? Cumprir essa lei. Agora a pergunta mais importante ainda é o quê? Por que isso é importante? Não é isso? Porque dizer que Jesus veio cumprir a lei ainda é algo muito distante de nós. Mas pensar sobre por que isso é importante, aí sim isso afeta a gente. Por quê? Nenhum de nós, irmãos, conseguiria cumprir a lei. Nenhum de nós. O texto que a gente acabou de ler, não sei se você reparou, mas são uma série de exemplos. Jesus citou 6 leis, ele resgatou 6 leis da Torá e usou como exemplo para mostrar para mim e para você que obedecer à lei é muito mais do que simplesmente praticar uma atitude, uma ação. É muito mais do que isso. Que obedecer à lei tem a ver com como nós nos sentimos também em relação à lei. Com aquilo que vai no seu coração, com seus pensamentos. Como tem 6, se eu for falar de cada uma delas, a gente ia demorar muito. Então eu vou pegar uma como exemplo, tá bom? Vou pegar uma, olha o que eu estou dizendo. Mas o que eu vou dizer sobre uma serve para todas as 6, ok? Serve para todas as 6. Depois você pode reler em casa que você vai ver.
que eu vou dar como exemplo vai servir para entender todos esses 6. Então, veja só. Jesus usa primeiro sobre a lei do homicídio. Isso vai do verso 21 até o verso 26. Se você puder aí, acompanha, por favor, na sua Bíblia. Quando Jesus fala sobre o homicídio, ele está interpretando o Êxodo 20:13. Não matarás. Depois ele vai falar sobre a lei do adultério. Verso 27 até o verso 30. Interpretando a lei do Êxodo 20:14. Não adulterarás. Depois ele fala sobre a lei do divórcio. Verso 31 e 32. Depois ele fala sobre a lei dos juramentos. Verso 33 até o verso 37. Essa é a quarta lei que ele fala. Interpretando Levítico 19:12. Depois ele fala sobre vingança. Verso 38 até o verso 42. Interpretando Levítico 24:19 ao 22. E depois ele fala sobre o amor pelos inimigos. Do verso 43 até o verso 48. Interpretando Levítico 19, do 17 ao 18. Então veja, 6 leis que ele resgata lá da Torá, da lei de Moisés, ele como se ele fizesse uma releitura com aquelas pessoas, e então ele propõe uma interpretação para aquelas pessoas que estão ali ouvindo, só que é uma interpretação mais profunda. E aí é isso que eu quis dizer agora. Ele pegou 6, eu vou pegar uma, vou fazer o exemplo com essa uma, e vai dar para a gente, dessa maneira, entender todas as outras, né? Jesus não mudou o sentido original dessas leis, mas ele propôs aos seus ouvintes uma aplicação ainda maior, uma percepção do real significado dessa lei, para que aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus pudessem compreender que a lei não se tratava apenas de uma atitude, mas também da intenção do coração. Vamos lá, o exemplo que eu vou usar vai ser o exemplo da lei do adultério. Verso 27 ao verso 30. Diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Então é isso que diz a lei vai até aqui. Aí agora vem a interpretação de Jesus. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela. Então, vou usar um exemplo, mas isso se aplica em todos os outros. O que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo, olha, a lei diz, não adulterarás. Então vamos pensar num fariseu. O fariseu está lá e ele diz assim, bom, eu nunca me deitei com outra mulher, eu nunca traí a minha esposa. Logo, eu obedeci, eu estou ok para a lei do adultério. Eu nunca cometi adultério. Certo? Deu para entender? O fariseu diria, bom, eu nunca me deitei com outra mulher, logo, nunca adulterei. Ponto. Porque na percepção do fariseu, a lei, ela atingia a prática, a atitude. Então, se ele não tomou atitude, está resolvido. Está bacana, está ok, conforme a lei. Você cumpriu a lei. Na interpretação de Jesus, ele dá um olhar mais profundo a isso. Ele vai dizer, olha, eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério. Então, agora Jesus está dizendo que o simples olhar para uma mulher, desde que haja esse desejo no coração de cometer o adultério, já é suficiente para dizer que essa pessoa tropeçou, de acordo com a lei. Então, Jesus está mostrando para eles uma interpretação ainda mais profunda da lei. Para dizer, olha, não é suficiente que vocês apenas obedeçam ao que está escrito. Olha, irmãos, prestem atenção nisso, que isso aqui é muito importante, olha. Não é suficiente apenas obedecer ao que está escrito. É preciso que essa palavra de Deus transforme de tal maneira o interior do homem que até o seu olhar seja puro. Deu para entender? Sim? Eu não senti muita confiança em vocês.
Bom, já peguei o recado. Vou explicar de outra maneira. Tá vendo? Os nossos códigos aí, os visitantes não vão entender muito, mas se você não entender alguma coisa, você coça a nuca. É o nosso código aqui para eu tentar explicar de outra forma. Vamos lá. Bom, primeiro que nesse texto aqui que a gente acabou de ler, tem duas leis que estão sendo tratadas aqui. Não só a lei do adultério, mas a lei da cobiça. Porque veja só, na primeira parte do versículo 28, todo aquele que olhar com desejo. Quando eu olho com desejo para algo que não é meu, vou pegar o violão do André aqui como exemplo. Esse é o seu André, né? Então eu olho com desejo para o violão do André. Eu quero esse violão para mim, mas esse violão não é propriedade minha. Mas eu estou aqui paradão. Você vai dizer que eu pequei? Não, eu não fiz nada. Deu para entender? Eu só estou aqui olhando. Como é que você sabe? Mas veja, esse desejo, ele é íntimo, não é isso? Se eu vou lá e pego o violão e dou um jeitinho de esconder para levar para minha casa, aí você vai falar, o pastor pecou porque ele roubou o violão do André. Ficou clara a minha atitude porque você pôde ver. Então Jesus está dizendo assim, olha, não é suficiente que você não vá lá e não pegue e não roube. A lei precisa transformar de tal maneira o seu interior a ponto de que você não olhe, não deseje o que não é seu. Então ele está dizendo assim, olha, se você olhar com desejo, você já pecou. Porque no seu coração, o pecado já aconteceu. É isso que Jesus está dizendo. Já aconteceu. Então Jesus está mostrando para eles que o pecado não acontece só pela ação, mas também pelo pensamento. Quando esse desejo pecaminoso, ele ganha um espaço nos nossos corações e começa a conduzir as nossas vontades. Então Jesus vai fazer aqui esse paralelo entre a lei do adultério e a lei da cobiça, para mostrar que o primeiro, ou seja, o adultério, ele dá a sua origem no segundo, ou seja, na cobiça. O adultério começou quando, ao olhar para uma mulher, esse homem a desejou no coração. Ele olha para ela, ou a mulher olha para um homem, e deseja essa mulher ou esse homem no seu coração. O adultério já começou ali. Ele pode depois acontecer, né, pela ação sexual pecaminosa, mas ele já aconteceu antes. Ele já surgiu antes. É isso que Jesus está mostrando. Essa natureza pecadora que já aconteceu. Então, em outras palavras, o adultério é fruto de um coração que primeiro cobiçou. Percebe? Vou ler mais uma vez o texto para a gente entender. Olha, eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo, ou seja, um coração que primeiro cobiçou, já cometeu adultério. Já cometeu adultério. E esse mesmo exemplo, esse mesmo padrão, Jesus usa em todos os 6 casos que ele está tratando com a lei. Eu não matei o meu irmão, mas eu xinguei ele. Eu fiquei com raiva dele, com ódio dele. Então você já matou ele. No pensamento, no sentimento. Talvez você não tenha pego uma arma ainda e atirado nele. Mas se seguir a lógica da lei do adultério tratada por Jesus, antes de pegar uma arma e matar, veio o sentimento. Não é isso? Então, se esse sentimento, se esse interior corrompido der lugar a uma ação, eu vou de fato matar ele. Aí você diz assim, mas se eu não matei, está tudo bem, eu não cometi pecado. Jesus vai dizer não. Jesus vai dizer não. Porque o seu coração deveria ser tratado de tal maneira pela palavra, a ponto de que os seus sentimentos pelo seu irmão fossem de perdão e não de assassinato. Não de raiva, não de ódio. Então, esse mesmo raciocínio, ele é apresentado em todas as 6 leis, sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre o divórcio. A gente vai falar mais sobre divórcio nos próximos capítulos de Mateus. Mas aqui Jesus também já está falando sobre isso. Ele fala da carta de divórcio, porque o propósito do casamento nunca foi vir ao divórcio. Então, nunca foi desejo de Deus que acontecesse o divórcio.
O ponto aqui é, quando ele fala sobre relações, na nossa tradução, né, que a gente leu a linguagem de Almeida século XXI, que a palavra aparece aí como infidelidade, no original a expressão é relações sexuais impuras, referindo-se a Levítico 18. O que é relação sexual impura, pastor? É sexo com um animal, é sexo com pessoas do mesmo sexo, é sexo com gente da família, com parentes. Então Jesus está dizendo, olha, a não ser que fosse algo desse tipo, não deveria acontecer o divórcio. Aí você fala assim, mesmo por traição, pastor? Mesmo por traição, é o que Jesus está falando. Deveria o nosso coração ser tomado pelo sentimento de perdão. Então veja, o discurso de Jesus sobe a régua dessa justiça. Ele sobe a régua. Então, por isso, a gente precisa pensar aqui uma coisa. Quando aquelas pessoas, o ouvinte original, então... só para explicar uma coisa aqui, ainda sobre a questão do adultério importante. Quando Jesus fala dessa lei do adultério, ele não só está tratando do adultério, mas de toda impureza sexual. E essa impureza sexual, ela nasce primeiro dos desejos pecaminosos do coração. Isso é importante a gente entender aqui. Toda impureza sexual nasce primeiro do desejo pecaminoso do coração. E nesse sentido, o olhar que Jesus menciona não é apenas um olhar casual ou um olhar de relance, mas é um olhar com propósitos pecaminosos. Dessa maneira, o homem olha para uma mulher ou uma mulher para um homem e com esse olhar alimenta seus apetites sexuais interiores como um substituto para o ato sexual em si. Vou repetir esse negócio mais devagar. Preste atenção. O homem olha para uma mulher ou uma mulher para um homem e com esse olhar alimenta seus apetites sexuais interiores como um substituto para o ato sexual em si. Pergunto, o ato sexual aconteceu até aqui? Sim ou não? Não. Mas já houve pecado? Sim. Não é uma situação acidental, mas um ato planejado, ainda que ocorrido até então apenas nos seus pensamentos. Então, Jesus está realmente colocando uma régua ainda mais em cima para dizer que a obediência à justiça, a verdadeira justiça praticada no dia a dia, não se limita apenas a uma obediência em ações que são visíveis, mas é uma obediência que parte do interior do homem. Então, o interior desse homem, a conduta correta, procede de um caráter correto. Vou repetir. A justiça, nas palavras de Jesus, a verdadeira justiça, começa no interior do homem, no seu coração. Para Jesus, a conduta correta deve proceder de um caráter correto. Não basta apenas obedecer ao que está escrito. É preciso que as palavras de Deus mudem o interior do homem e, como consequência disso, modifiquem seu modo de pensar e o seu modo de agir. Então, a palavra de Deus, a lei de Deus, dentro do meu coração, possa mudar a minha natureza, essa natureza pecadora venha a ser transformada, de maneira que o meu desejo de obedecer à lei não seja só de aparência, como era o caso dos fariseus, mas seja um desejo que nasce do coração. Um coração transformado pelo Evangelho que me coloca em movimento, que me coloca em direção, que me impulsiona à obediência da lei. Não só a prática em si, mas pelo desejo do coração que está mudado. A palavra de Deus mudando a maneira de eu pensar. É como se eu não só... veja bem o exemplo que eu vou dar. É como se não só eu não cometesse adultério, como o Evangelho me desse novos olhos. E um novo olhar para aquela mulher. Dá para entender agora o que eu quero dizer? Então, esse Evangelho que dentro de nós transforma quem nós somos, nos concedendo um novo olhar, uma nova maneira de enxergar o mundo à nossa volta, uma nova maneira de pensar sobre as coisas. Então, quando
No caso do homicídio, eu tenho raiva, ele diz, bom, você não só não deve levar o seu irmão, matar o seu irmão, como não deve se irar contra ele. É o que ele diz lá no homicídio. Então, não só não mate o seu irmão, como não tenha nem raiva contra ele. Como é que eu posso fazer isso? Impossível. Impossível. Basta alguém me fechar no trânsito. Já disse isso aqui. Já confessei meu pecado. Alguém fecha você no trânsito, a vontade é de matar o cidadão, não é? Você começa a abençoar a mãe dele, abençoar a avó, abençoar todo mundo lá na casa dele. Não é assim? Fala, porque ele está no caminhão, que se ele tivesse no outro carro pequeno de passeio, eu queria ver se ele tivesse com a família dele no carro, e aí você começa a dar a sua justificativa, eu sou assim também. A nossa natureza pecaminosa gostaria que tivesse uma arma no carro igual a do Batman, para você apertar um botão e dar um tiro no carro do cidadão, não é assim? É a nossa mente, entende? Mas você precisa entender, com essa brincadeira, com essa forma de conter, que isso é a sua natureza pecadora falando. E essa sua natureza pecadora falando também precisa ser transformada pelo Evangelho. Para que aí sim você possa, como cidadão do reino, viver a justiça de Deus na prática. É isso que Jesus está querendo mostrar para os seus ouvintes. Mas é claro que quando eles escutam isso, eles devem ter sido desesperados. Né? Então é claro, porque o nível de obediência que Jesus está propondo é um nível de obediência ainda mais profundo. Acima até mesmo daquele praticado pelos fariseus. Lembra das palavras? Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis aonde? Do reino dos céus. Então está tudo certo. E ele está dizendo isso. E aquelas pessoas estão até então desesperadas. Não cometer o ato do pecado e na realidade ainda assim deixar que nem mesmo o desejo pecaminoso ganhasse espaço no seu coração. Mas como isso seria possível, já que a nossa natureza é pecadora? Como é que seria possível? Se, como eu disse aqui, a sua vontade é xingar a mãe do elemento. Como isso seria possível? Como seria possível obedecer dessa maneira que Jesus está falando aqui, se eu e você sabemos que o nosso coração é corrompido pelo pecado? Que há pensamentos e sentimentos que brotam nos nossos corações, seja sobre o outro, seja sobre os inimigos, seja sobre outras pessoas, enfim, seja o que for, brotam pensamentos, sentimentos, emoções do nosso coração que são completamente contrários à palavra de Deus. Como praticar a justiça? Como viver uma justiça no dia a dia se há uma natureza pecadora dentro de mim e dentro de você? Essa é uma boa pergunta, não é? E aí por isso é que eu fiz questão de começar o texto lendo a relação de Jesus com a lei. Porque a relação de Jesus com a lei é a chave. Os escribas e os fariseus, como eu disse, eram as pessoas tidas como as mais santas daquela época, pelo zelo que eles tinham, pela busca no cumprimento da lei. Como poderiam, então, os discípulos de Jesus alcançarem uma justiça que superasse a desses homens? Jesus já havia dito isso sobre o reino dos céus, pertence aos humildes de espírito. Ele falou sobre as características do cidadão. E a primeira característica é o humilde de espírito, o pobre de espírito. E quem é essa pessoa? Nós explicamos lá, aqueles que reconhecem a sua condição de miséria espiritual. Esses são os humildes de espírito. Os que estão conscientes, veja, os humildes de espírito são os que estão conscientes dos seus pecados e que reconhecem esses pecados diante de Deus. Esses, então, são aceitos por Deus não por causa da sua própria justiça, mas recebem da justiça de Cristo por meio da fé. Vou explicar isso de outra forma. Jesus falou que uma das características desse cidadão do reino é que ele é humilde de espírito. Ele começou o discurso assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu estou dizendo, quem são esses homens? Quem são essas mulheres? São os homens e mulheres que diante de Deus reconhecem a sua condição de pecador. Em outras palavras, é quando você diante de Deus reconhece que você não tem condição
em você mesmo de cumprir o que está escrito. Você reconhece isso diante de Deus. Você admite isso. Porque o problema dos fariseus é que eles não admitiam isso. Mas o humilde de espírito admite diante de Deus: Senhor, minha natureza é matar o cidadão. A minha natureza é o adultério. A minha natureza é o roubo. A minha natureza é a cobiça, Senhor. Eu não tenho, Senhor, condições em mim mesmo de cumprir toda a sua lei. Não tenho condições em mim mesmo de cumprir a lei. Esse é o pobre, o miserável. Ele está diante de Deus clamando por misericórdia, porque ele não tem recursos para pagar a dívida. Ele tem uma dívida, está entendendo? Amém? Nós temos uma dívida e não temos condição de pagar. Não temos condição de pagar. E aí agora eu volto para a pergunta que eu fiz e deixei sem resposta. Por que Jesus então encarnou em forma humana? Porque para Mateus é tão importante falar da missão de Jesus, em que quando ele encarnou, ele veio para cumprir a lei. Porque se nós temos uma dívida e não temos condições de pagar, Jesus vem ao mundo, encarna em forma humana, vive como um de nós, cumprindo toda a lei, e agora ele tem condições de pagar a nossa dívida. Porque ele cumpriu toda a lei. Porque essas palavras são verdadeiras quando ele diz: não penseis que vim abolir a lei, nem os profetas, porque não vim abolir, mas cumprir, porque Jesus veio cumprir a lei. É que a minha dívida e a sua dívida pelos nossos pecados, então, é perdoada. Então, eu e você, como homens e mulheres miseráveis diante de Deus, clamando por misericórdia, clamando para que Deus nos perdoe, porque nós não conseguimos cumprir o que está escrito, nós então somos aceitos por Deus no seu reino. Por causa da nossa justiça? Não, de maneira nenhuma. A gente não tem, lembra? A gente é um pedinte. A gente não tem recurso para pagar a dívida que a gente tem. Mas porque a justiça de Cristo agora recai sobre nós. E porque essa justiça de Cristo recai sobre nós, a obediência de alguém que cumpriu toda a lei, recai sobre mim e sobre você. Eu e você estamos diante de Deus com uma justiça que supera e muito a justiça dos fariseus e dos escribas. Porque não é a nossa justiça, mas é a justiça de Cristo. Veja, a justiça de Cristo é a justiça superior à dos escribas e fariseus. É essa justiça superior, muito acima. Porque não se trata só das aparências, mas do interior transformado. E então, quando eu e você chegamos até o Senhor e reconhecemos que a gente não tem condições de pagar a dívida que tem, que nós somos pecadores, que há em nós essa natureza corrompida pelo pecado, essa justiça passa a repousar sobre a minha vida e sobre a tua vida. É dessa maneira que eu e você somos aceitos no reino dos céus. Não porque você tem atos de justiça em você, mas porque Cristo cumpriu toda a lei. Então, por que Jesus veio ao mundo e encarnou em forma humana? Para cumprir a lei que eu e você não conseguiríamos cumprir. Ele veio para cumprir aquilo que eu e você não podíamos. E dessa maneira fazer com que eu e você fôssemos aceitos por Deus por meio da fé. É isso que significa quando o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos que nós fomos justificados pela fé em Cristo. Ou seja, o que nos torna justos não são os nossos atos de justiça, mas a justiça de Cristo que nós alcançamos por meio da fé. É essa justiça que nos faz entrar, ter acesso ao reino dos céus. Se você quer ser aceito por Deus, se você quer ser salvo, se você quer ter paz com Deus, se você quer ter essa garantia da sua salvação, essa convicção de que você será salvo no grande dia, que o Senhor Jesus irá te receber nos céus, no reino de Deus, você precisa fundamentar, você precisa construir essa certeza sobre a convicção de que Cristo cumpriu toda a lei, de que a justiça que nos permite entrar nos céus não é a nossa, mas é a justiça de Cristo Jesus. Agora, tem um detalhe importante aqui, porque veja só, eu não estou dizendo com isso que já que Cristo cumpriu toda a justiça, eu e você temos um passe livre para fazer tudo o que a gente quiser. Eu não estou dizendo isso. Que isso fique claro aqui. Eu não estou dizendo que já que a nossa natureza é pecadora, você tem carta branca para fazer o que quiser. E aí você pode pensar aí o que você quiser como exemplo disso. Eu não vou nem dar exemplo. Não é isso que eu estou dizendo. Por quê?
Porque a partir do momento que nós entendemos o Evangelho de Jesus, que entendemos a justificação pela fé, esse Evangelho nos transforma e nos move em direção à obediência da lei. Então veja, eu não posso por mim mesmo, não tenho força suficiente para ir e obedecer. Eu não tenho, não consigo. Minha natureza é pecadora. Mas quando eu entendo o Evangelho e a justiça de Cristo então repousa sobre mim, essa justiça então me move, me põe em movimento na direção de obedecer à lei. Então se alguém diz assim, bom, eu já entendi o Evangelho, mas está vivendo de qualquer jeito, você não entendeu o Evangelho. Ah, eu sou crente, eu sou salvo, mas você vive de qualquer jeito, em todo tipo de imoralidade, impureza, em todo tipo de pecado? Sinto muito, mas eu preciso te dizer, você não conheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque quando o Evangelho ele passa a repousar sobre nós, esse Evangelho nos transforma e nos leva na direção de obedecer o que eu e você não conseguiríamos por nós, mas pelo Espírito Santo de Deus, que agora vive dentro de mim e dentro de você, ele age em nós, nos transformando, mudando a nossa maneira de pensar, mudando a nossa maneira de enxergar o mundo para que a gente possa então obedecer ao que Deus desejava que a gente fizesse. É isso que acontece com alguém verdadeiramente salvo. O Evangelho é o que nos põe em movimento. A obediência de Cristo é o que nos conduz à obediência da palavra. Pelo fato de já termos sido aceitos por Deus com base na obra redentora de Cristo, é que então nós andamos em conformidade com a palavra. É esse, portanto, o único caminho para que o homem consiga obedecer a tudo que foi dito por Jesus. Qual é o único caminho para que o homem consiga obedecer tudo que foi dito por Jesus? O Evangelho. O Evangelho é esse caminho. Se você quer ter uma vida na presença de Deus, se você quer realmente, tem o desejo do seu coração de ter uma vida santa, se você lê a palavra, você deseja realmente obedecer a palavra, mas há uma luta em você e você sabe que você não consegue, que muitas vezes você tropeça e você peca, quer por ações, quer por pensamento, quer por palavras, o único caminho, meu irmão, para viver uma vida santa é o Evangelho. Não existe outro caminho, não tem outra forma. É permitir que esse Evangelho mude quem você é. É permitir que a palavra entre de tal maneira no seu coração que mude a maneira de você sentir. Irmãos, eu volto a dizer uma coisa que eu já disse aqui, e aí eu vou encerrar. O Evangelho, o cristianismo, não é um conjunto de regras do que não fazer. Tem gente que acha que ser crente é não beba, não fume, não transe fora do casamento, não jogue jogo de azar, não isso, não aquilo. O Evangelho não é um conjunto de regras do que não fazer. O Evangelho é muito mais que isso. O Evangelho é o que nos transforma de tal maneira que eu nem desejo fazer essas coisas. Não é que eu só não faça, eu nem quero. Porque há em mim a natureza do Espírito Santo que passa a me conduzir numa direção, num desejo, num movimento de obediência ao que Deus deseja. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho, que me conduz a amar no lugar de odiar, que me conduz a perdoar no lugar de romper uma relação, que me conduz a ser generoso no lugar do egoísmo. É o Evangelho que faz isso conosco. É o Evangelho. Não tem outro caminho a não ser Cristo. Ele é o único que conseguiu obedecer toda a lei. Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus.